Você já sentiu aquele momento do ano que a gente para, respira e percebe que algo finalmente deu frutos? Lamas ou Lunasá é exatamente isso, o sabá da primeira colheita, quando agradecemos a terra por tudo que cresceu e começamos a colher o que plantamos. Olá, olá, as bruxas estão soltas? Eu sou Fábio Din, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Hoje eu vou te contar a história, as origens celtas, os símbolos, as correspondências mágicas e vários rituais lindos com pão, grãos, prosperidade e gratidão para você celebrar esse festival ancestral da fartura. Então hoje vamos estar falando do sabá, da primeira colheita, da gratidão, onde nós agradecemos pelos frutos, onde nós estamos colhendo os frutos das coisas que foram plantadas lá atrás. Esse sabá que antigamente era chamado de Lunasá e hoje também é chamado de Lamas. Como já é de costume aqui no canal, para quem não sabe, esse aqui já é o 7º vídeo que eu faço sobre a roda do ano, faltando agora apenas o 8º sabá de Mabon, que eu vou falar assim que chegar, mas eu já tenho vídeos aqui falando dos outros 6 sabás da roda do ano, e se você não conhece, dá uma procurada aqui no canal, tem já a playlist, dependendo da época do ano que você tá vendo esse vídeo também, pode ser que até o de Mabon já esteja disponível, mas se você já conhece meus vídeos explicando sobre o sabá, você sabe que eu sempre, como eu comecei ali com Samhain, eu sempre dou uma atenção para a pronúncia dos sabás, mas só para falar que, de acordo com minhas pesquisas, a pronúncia correta é Lamas mesmo e Lunasá. Que esse sabá também é conhecido como a primeira colheita, a festa do pão. O que significa Lunasá? A tradução basicamente é celebrações de Lu, que é um deus celta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais pra frente. E que no gaélico irlandês também era o nome do mês de agosto, já que no hemisfério norte ele é comemorado ali entre 31 de julho e 1º de agosto. Já Lamas é um nome mais moderno, anglo-saxão e meio cristianizado, que significa missa do pão. Ele é o sabá do primeiro pão do ano. Então, Lunasá é um nome celta, pagão, mais original, antigo e pagão, enquanto Lamas é o nome anglo-saxão cristianizado mais recente. Eles caem na mesma época e celebram a primeira colheita, mas vêm de tradições diferentes. Então, Lamas, ou a missa do pão, já é algo mais da Inglaterra medieval, onde as pessoas assavam primeiro pão do trigo novo, levavam para o padre abençoar, agradeciam a Deus pela colheita. É basicamente uma versão cristã do Lunasá. Basicamente a igreja pegou e falou, tá bom, agora a gente agradece a Deus ao invés dos deuses. Aquele clássico sincretismo histórico. Lunasá é o nome antigo, celta, que honra o deus Lu e as primeiras assembleias da colheita. Lamas é o nome medieval inglês que significa a missa do pão. Ambos celebram a mesma verdade, a gratidão pelos frutos da terra. No hemisfério norte, ele é comemorado entre 31 de julho e 1º de agosto, enquanto aqui no hemisfério sul a gente comemora entre 1º de fevereiro ou dia 2 de fevereiro. E ele marca o início da colheita dos grãos. Trigo, cevada, milho, aveia. Só para dar uma explicação básica, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, se você não entende nada sobre a roda do ano, você sabe que a Terra ela é redondinha e nós temos uma linha do Equador no meio e acima dela está o hemisfério norte e abaixo dela está o hemisfério sul. Eu estou falando aqui do Brasil e acredito que a maioria de vocês que estão vendo esse vídeo também, mas se você está no Brasil, se você está abaixo da linha do Equador, você está no hemisfério sul. E quem está acima da linha do Equador está no hemisfério norte. Então os países europeus, Estados Unidos, México, Canadá. Enquanto nós da América Latina, Brasil, Chile, Peru, Argentina, boa parte da África também, Oceania, Austrália, estão no hemisfério sul. E o hemisfério sul e norte, eles possuem estações do ano invertidas. Enquanto aqui no sul é verão, lá é inverno. Enquanto lá é verão, aí aqui que vai ser o inverno. Por conta da inclinação da Terra e da luz do Sol, né? Vamos supor que o Sol está aqui. Então, por exemplo, quando é verão, a Terra está inclinada mais assim. Então pega mais luz no hemisfério norte e menos no sul. Então aqui fica mais frio. Quando ela está inclinada mais assim, pega mais luz
no hemisfério sul e menos no norte, então lá fica mais gelado e aqui fica mais quente. Dando um resumão assim pra vocês, só se você não entende nada, pra você não ficar mais perdido que os atrasados do Enem nessa questão de por que se comemora em uma data lá e aqui se comemora outra. Porque quem segue as estações do ano, as mudanças da natureza, vai comemorar Lamas ou Lughnasadh entre o solstício de verão, que foi Lita, e o equinócio de outono, que é Mabon. E aí que entra Lamas ou Lughnasadh. Agora, vai ter pessoas também que vão estar aqui no hemisfério sul e vão comemorar Lamas ou Lughnasadh entre 31 de julho e 1º de agosto, porque essas pessoas vão considerar que o Sol está no signo de Leão. Então elas vão comemorar Lamas ou Lughnasadh quando o Sol está no signo de Leão, que é entre 31 de julho e 1º de agosto. Entendido? Podemos prosseguir? Então qual que é a energia desse sabá? Início da colheita, gratidão, retorno do esforço, prosperidade material, amadurecimento. É quando a gente começa a colher o que a gente plantou no resto do ano. Então era o período dos antigos onde eles iam realmente colher, onde realmente na agricultura é onde começava a dar os frutos do que foi plantado no passado. Então o trigo, o milho, os grãos. Então por isso que essa celebração tem muito a ver também com o primeiro pão, né? Então onde era feito o primeiro pão, onde tinha possibilidade de se fazer o primeiro pão, é onde realmente marcava o início das colheitas, é a primeira colheita, é o primeiro sabá da colheita. E também, por incrível que pareça, é o primeiro sabá que marca a metade escura do ano, porque o sol já está começando a declinar, a gente ainda não percebe, a luz é bem presente, ainda faz muito calor, mas ele já não está tão forte, ele está perdendo a força, ele vai perdendo a força até ali em Samhain, e até Yuli ele vai diminuindo a sua força, os dias vão ficando menores, cada vez ele vai perdendo mais sua força. Ele já não está mais no auge que ele estava ali em Lita, que era o auge realmente do sol, do calor. Mas como a Terra vem sendo aquecida todos esses tempos, a gente ainda passa bastante calor ainda, principalmente aqui que a gente está bem próximo da linha do Equador, até março ali, um pouquinho da metade de abril a gente ainda passa um calorzinho, mas a tendência é ir diminuindo o calor com os dias. Lughnasadh era um festival gaélico dedicado ao deus Lugh, o deus das habilidades, o deus sol, da luz, e era um dos 4 grandes festivais celtas, sendo eles Samhain, Imbolc, Beltane e Lughnasadh. Se você não sabe diferenciar os grandes festivais, os grandes sabás dos menores, é só você pensar que os menores são os solstícios e equinócios e os maiores são os outros. Essa é a colinha que eu faço e sempre dá certo. Na Irlanda antiga era representado com feira, jogos, casamentos, competições, trocas comerciais e agradecimentos pelas colheitas. Não era só religioso, era social, econômico e mágico ao mesmo tempo. Lughnasadh, como eu falei, era a celebração, as festas, os jogos de Lugh. Segundo a tradição, Taiyutil, mãe adotiva de Lugh, limpou as florestas da Irlanda para que as pessoas pudessem plantar. Ela trabalhou tanto que ela morreu de exaustão. Lugh então criou um festival em sua honra. Ou seja, Lammas nasce como um rito de gratidão e sacrifício pela terra que nos alimenta. Nada cresce sem esforço, toda colheita tem trabalho, prosperidade vem com dedicação. Mas afinal, quem é Lugh, esse deus que dá o nome a Lughnasadh? Lugh é um dos deuses mais importantes do panteão celta. Ele é conhecido como deus da luz, do sol, das habilidades, dos talentos, da arte, da inteligência estratégica e da prosperidade conquistada com esforço. Diferente dos deuses guerreiros ou só agrícolas, Lugh é um deus completo. Ele domina todas as artes. Então Lugh representa luz, sol do verão, criatividade, inteligência, artes e música, magia, guerra estratégica, comércio e prosperidade, talento e excelência. O seu título mais famoso, inclusive, o seu epíteto mais famoso, eu não vou falar aqui porque eu não vou saber pronunciar, mas significava o de muitas habilidades. Ou seja, aquele Deus que sabe fazer tudo. Ele simboliza o sucesso que vem do esforço e do aperfeiçoamento, que combina tudo com Lammas, porque colheita é resultado de trabalho. Eu vou tentar dar uma resumida em alguns dos principais mitos, que eu acho importante a gente falar sobre os mitos de Lugh aqui, mas também não é um vídeo sobre ele, então não vamos nos aprofundar muito. Quando Lugh chega à corte dos Tuatha Dé Danann, o porteiro pergunta: qual sua habilidade? E ele responde: sou ferreiro, guerreiro, poeta, músico, druida, médico e artesão. E o porteiro responde: já temos um de cada aqui.
Então Luke pergunta, mas vocês têm alguém que é tudo isso ao mesmo tempo? E assim ele entra. Luke possuía uma lança mágica que nunca errava o alvo. Ele derrota seu avô, em algumas versões, Balor, um gigante cujo olhar destruía tudo. Ele vence usando inteligência e não força bruta. Após a morte de sua mãe adotiva, que esgotou suas energias preparando a terra para o plantio, Lu cria o festival de Lunazá em sua honra. Lu acaba se tornando o líder dos Tuatha Dé Danann. Antes eles estavam sendo oprimidos pelos Fomorianos, um povo caótico e hostil, da qual o líder era o Balor. O rei dos Tuatha Dé Danann, Nuada, perde um braço em batalha, e como para eles um rei imperfeito fisicamente não poderia governar, ele é afastado do trono. Então Brez assume, porém ele governa mal, oprime o povo, quase destrói os Tuatha Dé Danann. E é nesse momento que Lu aparece, demonstrando dominar todas as artes. Então ele prova ser estrategista, inspira o povo, organiza o exército e cria planos estratégicos de batalha na guerra. Então ele vira um comandante militar, general, líder estratégico e acaba liderando os Tuatha Dé Danann na guerra. Então ele derrota Balor, o tirano, e acaba assumindo essa posição de liderança, soberania, como se fosse o rei dos Tuatha Dé Danann, ou governante ao lado de Nuada, e acaba por se tornar a principal figura dos Tuatha Dé Danann. Após derrotar os Fomorianos, Lugh acaba por se tornar o líder dos Tuatha Dé Danann, guiando o povo com inteligência, estratégia e luz. Ele não governa pela força bruta, mas sim pelo talento e sabedoria. Agora uma comparação interessante. Por Lugh ser o deus da luz, brilho solar, inteligência, conhecimento, artes, liderança, vence a tirania, traz a ordem, guia o povo, associado ao amanhecer, verão. Algumas pessoas vão dizer que ele é o Lúcifer celta. Lembrando que se você caiu aqui de paraquedas, quando eu falo Lúcifer, eu não estou falando do Lúcifer cristão, da deturpação que houve com o nome Lúcifer. Eu estou falando do Deus da luz romano, que traz a luz, o conhecimento, chamado Lúcifer, que em latim significa justamente aquele, que traz a luz, o portador da luz. Então acabam fazendo essa associação aí por ambos serem portadores da luz, ligados a brilho, claridade, associados ao conhecimento, figuras de liderança e transformação. Mas Lugh também tem muita semelhança aí com Apolo, Hermes, Ogma, Horus. Então Lugh vem para nos ensinar que prosperidade não é sorte, é talento cultivado, esforço contínuo e dedicação. Por isso ele é o patrono perfeito da primeira colheita. Agora falando de Wicca, neopaganismo, bruxaria moderna, onde está o deus e deusa em Lammas Lunarsar nesse momento do ano? O deus já não está no auge da sua força, inicia o enfraquecimento, é associado ao deus do milho, o rei do grão. Começa o processo de sacrifício simbólico, porque os grãos precisam ser cortados para alimentar o povo. Ele se torna o deus que se sacrifica para nutrir a vida e inicia sua jornada rumo à sua morte simbólica que vai acontecer lá em Samhain. O deus agora não é mais jovem e vigoroso, o deus da primavera. Ele se torna o pão, o alimento, o sustento. Ele se entrega para que a vida continue. Lembrou de alguma mitologia mais moderna onde esse deus vem, sacrifica para que nós possamos viver? Então, já a deusa está no seu aspecto de mãe madura, a grande mãe da colheita. Ela nutre, protege, oferece frutos, sustenta a comunidade. Ela ainda não é anciã, mas está também andando rumo a isso. Ela basicamente já começou a transição. Aqui ela representa maturidade, abundância, provisão. E em Mabon que ela vai começar a se recolher. E em Samhain ela vai assumir o aspecto anciã. Então, em Lammas, o deus começou o seu sacrifício. A deusa é a mãe provedora, é a terra oferecendo alimento, a humanidade colhendo o que plantou. É um sabá de gratidão, mas com uma leve melancolia. Afinal, o verão está começando a ir embora. A deusa oferece o alimento, o deus se torna o pão. A terra nos sustenta. Lammas nos lembra que viver é um ciclo de plantar, crescer e colher. E entregar também. Agora, como a gente sempre faz uma comparação com celebrações modernas, o próprio nome Lammas, como eu disse, já significa a missa do pão, já é algo mais
cristianizado, mais moderno, mas o símbolo continuou ali do pão sagrado. A celebração mais moderna que eu acho que tem mais em comum com o Lammas, o Lunasá, seria o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving. Por mais que ele é comemorado ali em novembro, a data não bate muito, mas eu acho que a energia, o tipo de comemoração é o que a gente tem mais próximo, apesar dele também ter uma origem totalmente diferente, já que a origem do Dia de Ação de Graças, ou Thanksgiving, foi de colonos europeus e indígenas. Ainda é uma celebração da primeira colheita bem-sucedida, mas também comemora a sobrevivência ao inverno. Agora, os deuses associados a Lammas Lunasá. Lu, não poderia faltar, representa luz, artes, guerra estratégica, talento, prosperidade, habilidades. Taiutiu, terra, esforço, sacrifício, fertilidade. Ceres, Deméter, colheitas, agricultura, nutrição. E Rhiannon, com abundância e soberania. E na Wicca, como eu disse, o deus começa a declinar, energia de sacrifício ali do rei do milho, e a deusa é a mãe da colheita, a nutridora. Aqui a natureza já começa a entregar o que amadureceu. Então, símbolos de Lammas: trigo, pão, grãos, espigas, foices, cestos, campos dourados, bonecos de milho, fartura, troca justa, gratidão, prosperidade material, colher resultados. E as tradições antigas, os rituais: assar o primeiro pão do ano, fazer bonecos de palha, feiras agrícolas, jogos e competições, casamentos temporários, os handfestings de um ano e um dia, oferenda de grãos aos deuses, caminhar pelos campos agradecendo a terra. E as cores: amarelo, dourado, marrom, verde oliva, laranja. Eu gosto muito do bege também, tem tudo a ver com trigo. E ervas e plantas: trigo, milho, aveia, louro, camomila, manjericão, alecrim, girassol, canela. Cristais: citrino, olho de tigre, jaspe amarelo, pirita, ágata musgo. Alimentos: pães, brotos, milho, mel, cerveja, hidromel, frutas maduras, abóbora, grãos. Elemento: terra e fogo. Ele ainda é um dos sabás do fogo. Como que eu posso celebrar Lammas Lunasá? Pode fazer a boneca de palha, também conhecida como boneca de milho, Corn Doll ou Spirit Doll. Essa provavelmente é a tradição mais simbólica e antiga de Lunasá. Você pode fazer com palha, trigo, milho seco, aveia, cevada. Ela representa o espírito do grão, a energia da colheita, a mãe terra ou a própria deusa da fartura. Em algumas tradições até pode representar o deus, que vai morrer para alimentar o povo, pode queimá-la. Você pode também assar um pão caseiro com intenção. Você pode colocar suas intenções quando você está fazendo ali o pão, E esse símbolo dele crescer pode aí significar, as suas intenções dando certo, dando frutos. Depois você pode colocar para dentro, se alimentar. Pode agradecer em voz alta as conquistas do ano. Para quem não sabe, inclusive neste canal eu tenho uma playlist com cânticos para Lammas ou Lunasá. Tem uma coletânea também já com todos eles, mas tem na playlist também. Tem muitos cânticos lá de gratidão, de agradecimento. É uma ótima forma de você conectar também com essa época, com esse sabá. Você pode montar um altar com espigas e frutas. Fazer uma lista de metas que foram concretizadas, para você ver tudo que você conquistou e sentir a gratidão. Doar alimentos, cozinhar para alguém, consagrar o pão, ofertar grãos à terra, rituais de prosperidade, encantamentos para trabalho e dinheiro, feitiços de estabilidade. Lunasá é o sabá de colocar a mão na massa, traçar palha, assar o pão, preparar a comida, criar com as próprias mãos. É a magia da terra virando alimento. Não é só contemplar, é participar da colheita. Lammas é aquela energia da mesa farta, cheiro de bolo assando, comida compartilhada. É a espiritualidade que alimenta o corpo também. Lammas nos ensina que toda abundância nasce do esforço. Nada floresce sem cuidado e nada se colhe sem plantar. Você pode se perguntar o que você já conquistou esse ano ou nesses últimos meses, já que nós estamos no começo do ano ainda. O que já amadureceu na sua vida?
Do que você precisa agradecer hoje? Antes de encerrarmos o vídeo, eu queria dar 2 avisos. O primeiro é um que eu já comentei aqui, este canal está repleto de cânticos para lamas ou lunasá, como você preferir. Então dá uma olhadinha lá, tem playlist com os cânticos, tem coletânea com todos os cânticos. Dá uma procuradinha, eu vou colocar aqui também na descrição o link. Se você puder, se você gostou desse vídeo, dá um like, considere se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para ajudar aqui no conteúdo e também levar informação de qualidade para outras pessoas. E o último aviso é que eu vou estar fazendo um ritual ao vivo, uma live aqui nesse canal, domingo agora, dia 1º de fevereiro, às 18 horas, vou estar fazendo um ritual ao vivo de lamas aqui. Para quem quiser participar ao vivo, vai ser muito legal, como eu sempre costumo fazer. Então eu te espero e a sua colaboração para que eu possa manter esse canal aqui, tá bom? Que nesse lamas a terra abençoe sua mesa, que nunca falte sustento, que seus talentos floresçam como os campos dourados de trigo e que a prosperidade caminhe com você até a próxima colheita. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. 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 Feliz Lamas!